Paz do Senhor, meus irmãos, a paz do Senhor, minhas irmãs, paz do Senhor, jovens, crianças, adolescentes, obreiros e pastores. Um bom dia, boa tarde, boa noite, eu não sei a hora que você vai ouvir essa live, mas quando você ouvir essa live, dê um like, se inscreva no nosso canal para que o YouTube entenda que é importante para você. Hoje é dia 5 de julho de 2025, o dia, o mês e o ano que Deus preparou para falarmos a palavra de Deus. E hoje, meus amados irmãos, nós vamos falar sobre o exemplo de fé. Vamos falar sobre o poder da fé. Está em Hebreus 11, vamos ler dos 5 ao 7 e vamos meditar. Amém? Estarei lendo. Pela fé, Enoque foi trasladado para não ver a morte. Não foi achado, porque Deus os trasladara, pois antes da sua transladação obteve testemunho de haver agradado a Deus. De fato, sem fé é impossível agradar a Deus, porquanto é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que se torna galardoador dos que o buscam. Pela fé, Noé, divinamente instruído acerca do acontecimento que ainda não se via, e sendo temente a Deus, aparelhou uma arca para a salvação de sua casa, pela qual condenou o mundo e se tornou herdeiro da justiça que vem da fé. Amém. Querido Deus e bondoso Pai, essa é a Tua palavra, Senhor. Que o Espírito Santo do Senhor coloque a palavra no meu coração, nos meus lábios, e conduza essas palavras aos corações humanos, do homem, da mulher, do jovem, do adolescente, da igreja, de quem não é crente, para que ouça e se converta ao Senhor. Pai, em nome do Senhor Jesus. Nesta manhã estamos falando sobre o poder da fé, como viver para com Deus. Amém? Amados e queridos irmãos, pela fé Enoque foi trasladado para não ver a morte. Não foi achado, porque Deus o trasladara, pois antes da sua transladação obteve testemunhos de haver agradado a Deus. Meus amados irmãos e irmãs, vamos começar por uma coisa simples. Você crê que você será ressuscitado? Você crê que você será arrebatado? Você crê que você vai olhar, ver a Jesus Cristo face a face? Você crê que Jesus Cristo todos os dias está olhando para você, conhecendo as suas fraquezas, os pecados, os tropeços do dia, e está dizendo: vem, meu filho, volta-se para mim, porque eu te amo e quero te levar para mim, para que aonde eu esteja, serás vós também? Você crê, meu amado irmão, que qualquer coisa que você pedir ao Pai, em o nome do Senhor Jesus Cristo, na oração, crendo sem duvidar, acontecerá e receberá? Você crê que Jesus Cristo ressuscitou os mortos e vai ressuscitar você também? Você crê que para Deus não há nada impossível?
Por que eu estou dizendo isto para a igreja? Alguém fala assim, pastor, se eu quer pregar cura divina, Jesus Cristo, a cura foi para isso. O Evangelho de Jesus Cristo, toda a vida foi feito pela fé. Porque nós vemos o versículo 6, que sem fé é impossível agradar a Deus. Se eu cheguei a Jesus Cristo, fui salvo pela bondade e misericórdia dele. Pela fé eu cheguei a ele, ouvi a voz dele. Na minha fraqueza, eu tenho chegado ao Senhor para pedir perdão das minhas fraquezas, dos meus pecados. Porque o que é crer é aquele que diz bem, a palavra de Deus. E se nós dissermos que não temos pecado, já fazemos mentirosos. Então, pela fé que eu tenho no Senhor Jesus Cristo, eu me vejo lá na glória, ao lado dele. Pela fé que eu tenho em Jesus Cristo, eu me vejo livre da condenação eterna. Pela fé que eu tenho em Jesus Cristo, eu não tenho medo da morte, porque Jesus Cristo, o meu Salvador, ele prometeu que vai ressuscitar os mortos. Pela fé que eu tenho em Jesus Cristo, eu não temo o que está acontecendo na modernidade, porque se tiver o arrebatamento da igreja hoje, pela fé que eu tenho em Cristo Jesus, no meu Salvador, eu serei arrebatado, serei levado. Pela fé que eu tenho em Jesus Cristo, eu tenho certeza, eu me vejo na presença dele na glória, recebendo o galardão. Nas minhas fraquezas, eu sou repreendido por ele. Pela fé, eu olho para dentro de mim e a dor que eu sinto, eu digo, foi eu que sou culpado. É o meu pecado que faz essa dor. Porque pela fé, eu vejo morando na eternidade com Cristo, sem nenhum pequeno traço de fé, de medo, de dor, de angústia. Só alegria, só adoração diante de Deus. Pela fé, eu vejo a igreja do Senhor Jesus Cristo ser levada na presença do Senhor. Pela fé em Cristo Jesus, eu vejo meus irmãos e as minhas irmãs lá na glória. Pela fé em Cristo Jesus, eu vejo esse evangelho chegando naqueles que não creem em Deus. Não sei como, mas Deus tem os seus modos de trabalhar. Eu cheguei a Jesus Cristo crendo. Então eu começo a meditar no versículo 5, que Enoque foi trasladado ao céu para não provar a morte, não foi achado. Deus trasladara, pois antes da sua transladação, obteve testemunho de haver agradado a Deus. Será, meus amados, que eu tenho agradado a Deus? Pela fé em Cristo Jesus, é que eu chego diante de Deus, crendo na bondade de Jesus Cristo, para que o Espírito Santo que está dentro de mim fala para mim, Antônio, ontem você fez isso, hoje não faça mais. Eu não agrado. Pela fé eu olho dentro de mim e tudo aquilo que eu faço que entristece o Espírito Santo hoje,
eu vou dobrar o joelho no final do dia e pedir ao Espírito Santo de Deus que nessa noite limpa esse desejo, esse mal no meu coração. Porque amanhã, quando eu levantar, no caso do dia de hoje, eu devo levantar sem o desejo que eu tinha ontem à noite. Pela fé, eu vou santificando a minha vida. Pela fé em Cristo Jesus, eu vejo um paralítico e eu creio que Jesus Cristo é poderoso e quer levantar esse paralítico. Às vezes, Jesus Cristo não levanta o paralítico, porque o paralítico não crê. Pela fé eu vejo aquele povo na chegada de Jesus Cristo, que estava paralítico, que tinha morrido alguém, cego, endemoniado. E era o povo de Israel. Jesus Cristo afirma na palavra que ele veio para o povo dele. No meio do povo de Israel tinha esse povo. Mas Jesus Cristo não saía oferecendo a cura de ninguém. Tinha muitos leprosos, tinha prostitutas, tinha adúlteros, tinha mentirosos. Pela fé eu vejo Jesus Cristo andando para e passo na rua, na estrada empoeirada, para levar o evangelho àqueles que procurasse e todos que chegavam até ele, pedindo a cura de uma enfermidade, ele curava. E pela fé, eu olho para mim, olho para Cristo Jesus, o meu amado Salvador, e digo, Senhor, o meu Jesus me deu o Espírito Santo. Se eu não tenho discernimento, se eu não tenho autoridade, o poder para ressuscitar um morto, para dar vista a um cego, para levantar um paralítico, primeiro passa pela falta de fé. Mas pela fé que eu chego a Jesus Cristo, eu creio que estas mãos, Jesus Cristo ungiu para impor as mãos nos enfermos. Esses lábios ele ungiu para transmitir a palavra por fé e não por ganância. Pela fé, eu entendo que o Espírito Santo que está dentro de mim, ele luta para me santificar, me purificar, para que eu faça a bondade, a vontade de Jesus Cristo aqui na terra. Pela fé eu posso ver os céus abertos, os anjos descendo e subindo. Pela fé eu não vejo a morte como um fantasma. Pela fé eu vejo a morte como um agente que Deus determina para vir buscar. Pela fé eu vejo os anjos de Deus me levando na presença do Senhor Jesus. Pela fé eu sei a casa que eu tenho preparado lá na glória. Pela fé eu vejo que Jesus Cristo preparou tudo para mim e derrotou a Satanás lá na cruz do Calvário e me deu a salvação. Pela fé, eu vejo que a igreja recebeu o poder e a autoridade para expulsar os demônios, para curar os enfermos, porque pela fé eu vejo que o evangelho de Cristo Jesus, quando ele chegou na terra, foi diferente dos ensinamentos do homem. Pela fé eu vejo que a igreja que Jesus Cristo trouxe na terra é diferente das sociedades evangélicas
que tem hoje no mundo. Porque pela fé, Jesus Cristo libertou mulheres endemoniadas. Pela fé, Jesus Cristo salvou israelitas desviados, como foi Mateus, e fez dele um dos discípulos. Pela fé, Jesus Cristo perdoou um israelita desviado chamado Zaqueu. Pela fé, Jesus Cristo salvou, eu vejo Jesus Cristo salvando um israelita sem dolo, que perseguia a igreja na sua cegueira. Pela fé, eu vejo Jesus Cristo passeando dentro da igreja para salvar crentes que estão pregando a palavra, que estão profetizando, que estão louvando, que estão tomando ceia. Pela fé, eu vejo Jesus Cristo, pelo Espírito Santo, preparando Pedro, João, Tiago, Bartolomeu, Mateus. Pela fé, eu vejo a igreja triunfante com o poder de Deus, vencendo o mundo e a Satanás. Pela fé, eu vejo o amor de Deus transbordar os corações. Pela fé, eu vejo as enfermidades aniquiladas. Pela fé, eu vejo a fome ser lançada fora. Pela fé, eu vejo mesas cheias de bênção, de pão. Pela fé, eu vejo a palavra de Deus ser transmitida ao mundo, aos incrédulos, aos sodomistas, às prostitutas. Pela fé eu vejo o perdão deste povo, porque Jesus Cristo veio para isso. É por isso que eu trabalho baseado no que está no São João, no versículo 6. De fato, sem fé é impossível agradar a Deus, porque, porquanto é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que se torna galardoador dos que o buscam. Está vendo? De fato, sem fé é impossível. É impossível agradar a Deus. Se você é um crente, se você é uma crente, a sua fé vacila. Amado irmão e amada irmã, volte-se para Cristo Jesus. Peça a Ele que acrescenta a sua fé. E pela fé, peça a Ele hoje, orando, sabendo de Jesus, eu sei que o Senhor, ou você, depende da intimidade que você tem com Jesus Cristo, com o coração amado e aberto, meigo. Eu sei que o Senhor é poderoso para abrir as portas do meu coração, para que eu creia que o Senhor é poderoso para curar essa enfermidade. Jesus, pela fé, eu vou levantar curado ou curada. Jesus, o médico falou que eu tenho tantos dias para viver, mas pela fé, eu vou levantar para testemunhar a cura desta enfermidade. Porque quem chega a Cristo tem de crer que Ele é poderoso para curar a lepra, para curar o câncer, para curar a cegueira, para curar a paralisia, para ressuscitar os mortos. Isto é impossível
Para que você, meu irmão e minha irmã, saiba que isso não é impossível, pela fé em nome do Senhor Jesus, eu repreendo esse tipo de enfermidade que está nos corpos hoje. O que é mais fácil dizer a esse povo paralítico que levanta e anda, que o cego veja, ou dizer os seus pecados estão perdoados? Alguém vai dizer quem é o pastor para perdoar pecado. Então, para que você saiba que Deus é poderoso, em nome do Senhor Jesus Cristo, seja curado dessa enfermidade. Você vai sair, vai fazer o exame, e Jesus Cristo vai provar para você que sem fé é impossível agradar a Deus. Se você não tem fé para receber a cura, eu preciso ter fé para pregar esta palavra. Está entendendo? Ainda que você disse, eu não tenho mais jeito, o médico falou. Pela minha fé, você é curado. Pela minha fé, você é curada. Ainda que você não perdoa você mesmo, meu irmão e minha irmã, pelos pecados que você tem cometido, pela minha fé, eu ordeno o perdão dos seus pecados. Ainda que você não domine o seu coração e o seu pensamento, pela minha fé, em o nome do Senhor Jesus Cristo, você será transformado ou transformada hoje. O efeito da fé vai além daquilo que nós falamos e pregamos como fé. Sem fé é impossível agradar ao Senhor. Veja bem, neste momento tem uma metralhadora apontada para a minha cabeça ou para a sua. Qual é a sua saída? O comandante, o capitão vai dar ordem para apertar o gatilho. E essa metralhadora vai acabar com você. Mas pela fé em Cristo Jesus, é possível que a metralhadora não funcione. Porque mais poderoso é aquele que está comigo do que aquele que está contra mim. A metralhadora é uma arma feita por mãos humanas. E Jesus Cristo é o Filho de Deus, é Deus, e o Espírito Santo mora em mim, e o Espírito Santo não pode perder para a carne. Então essa metralhadora, pela fé, não vai disparar. Pela fé eu tenho que olhar para o coração, para o irmão, para a irmã, para o pastor que me ignora e proclamar uma bênção dos céus para ele. Se você crê, porque sem a fé é impossível. Se eu não crer no Jesus Cristo que me chamou, que me salvou, que me curou de enfermidade, que me sustentou até aqui, que tem me dado graça, que tem me perdoado as minhas fraquezas e tem me garantido a vida eterna. Se eu não crer nesse Jesus, o que eu estou fazendo como pastor na face da terra? Se eu não creio no Jesus Cristo que perdoa os pecados daqueles que se arrependem, não é perdoar o pecado daquele que entende que não pecou. Um Jesus que perdoa os pecados daquele que se arrepende, que pela fé entende que é pecador, errou, cometeu um delito, não é digno
de sentar à mesa com Jesus. E pela fé dobra o seu joelho, humilha-se diante de Jesus Cristo, pedindo perdão. E pela fé abre o coração, dizendo: Jesus, amanhã eu quero ser outro homem, amanhã eu quero ser outra mulher. Se você, meu amigo ou minha amiga, tem andado com pensamentos dúbios, coração endurecido, se você tem andado pensando uma coisa e fazendo outra, hoje Jesus Cristo está batendo no seu coração e dizendo: se você crê, eu vou te perdoar. Se você entender que você errou, eu vou te perdoar. Se você crê, eu vou abrir a porta de emprego para você, vou abençoar o seu leito, o seu casamento, vou abençoar o seu salário, vou abençoar os seus filhos, seu esposo, a sua esposa, o seu ministério, vou abençoar a sua conta bancária, vou abençoar a sua saúde física e vou restaurar a sua vida espiritual. Vou abençoar a sua vida matrimonial e sentimental. Porque aquele que se aproxima deve crer. Sem fé é impossível agradar a Deus. Você crê nesse problema, nessas palavras? Você crê que Jesus Cristo está pronto para te fazer essas coisas? É impossível agradar a Deus. Porquanto é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que se torna galardoador dos que o buscam. Você crê? Se aproxima em Jesus. Crê que Ele é galardoador. Galardoador é aquele que dá galardões, dá bênçãos para aqueles que o buscam. Busque o Senhor Jesus Cristo com todo o coração, amando e crendo. Amados, a fé é o firme fundamento das coisas que se espera e das coisas que não se vê. Meus amados, veja bem, se eu viver aqui na terra duvidando, então eu não tenho certeza da salvação, da vida eterna. Por isso que eu falo, aquele que aproxima-se de Deus tem que crer que Ele é galardoador daqueles que o buscam. Ele não disse que é dos santos, galardoador daqueles que o buscam. Por isso eu busco ao Senhor de dia, de noite. Oro pelos meus pastores, pelos meus irmãos, pelas minhas irmãs. E esses irmãos e essas irmãs também oram por mim. Um dia nós estaremos na glória, pela fé. Eu creio, eu me vejo andando nas ruas de ouro. Você crê nessas coisas, meus irmãos? Eu me vejo um dia sentado em uma grande mesa, em tronos, cadeiras lindas, na presença do meu Salvador, olhando para a face do meu Criador, lá na glória. Pela fé eu não vejo coisas pequenas, eu vejo a eternidade, e eu morando na eternidade com o Pai. Eu sei que Satanás luta para desvanecer minha fé, mas a minha fé
está em Cristo Jesus. Pela fé eu não vejo dificuldade. Pela fé eu não vejo nada. Eu não tenho nada aqui nesse mundo. Pela fé, a minha cidade é lá dos céus. Pela fé, o meu rei está na glória. Pela fé, o meu Criador já preparou tudo, até a coroa para entregar para mim. Pela fé, eu posso olhar para Jesus Cristo e abraçar o meu irmão. Jesus Cristo está, neste momento, no trono dele, olhando para dentro do meu coração e conhece a minha sinceridade. Ele olha para o seu coração, meu irmão e minha irmã. Pela fé, eu não vejo a minha irmã como uma mulher. Pela fé, eu te vejo como um anjo. Pela fé, eu me vejo como um anjo do Senhor. Pela fé, eu vejo você lá na glória, sentada ao meu lado. Pela fé, eu vejo essas mãos santas que o Senhor te concedeu, impor as mãos sobre os cancerosos e curando. Eu vejo, pela fé, o sangue de Cristo na palma das minhas mãos, das suas mãos. A estender as mãos, Satanás bate retirada. Pela fé, eu vejo a aprovação que eu estou prestes a receber, no meio das provas que Deus me concedeu para me aprovar. Pela fé eu vejo a coroa preparada. Veja aqui no versículo 7. Pela fé Noé, divinamente instruído acerca de acontecimentos que ainda não se via, e sendo temente a Deus, aparelhou uma arca para a salvação da sua família, da sua casa, pela qual condenou o mundo e se tornou herdeiro da justiça que vem da fé. Você está meditando? Noé é divinamente instruído. Pela fé, Deus divinamente me instrui a preparar uma arca, uma casa de oração para a salvação da minha família, condenando o mundo com seus pecados e concupiscência, e abraçando a vida eterna com Cristo Jesus. Pela fé, aparelhar essa casa, essa arca, para acontecimentos, amados, que ainda não se via. Hoje, não houve o arrebatamento da igreja, mas pela fé, Jesus Cristo nos concede pelo teu Espírito Santo que nós aparelhamos uma arca de oração para salvar a nossa família. Oxalá que todos os crentes fosse como Noé, recebesse a divina revelação do Senhor. Amados, veja bem o que é a fé. A fé não tem dúvida. Vocês lembram no tempo da pandemia, quando divinamente, pela misericórdia do Pai, o Senhor Jesus Cristo me revelou mais de uns 6 meses antes essa pandemia. Quando ele me ordenou
que ungisse a minha família, que ninguém deles seria atacado. Será que eu estava fazendo uma arca, preparando para a salvação da minha família? Pela fé em Cristo Jesus, eu comuniquei, como fez Noé, trouxe a família a ungir, e Jesus Cristo cumpriu. Se eu não crer, amados, eu vou para os médicos, eu vou tomar as vacinas e vou morrer, porque Deus deu uma palavra. Deus não é Deus de confusão. Se Deus falar que vai morrer, vai morrer. Salve-se o que foi condenado, se humilhar e pedir perdão ao Senhor e orar e clamar e chegar ao coração de Deus. Pela fé ele pode ser restaurado. Porque para Deus não há nada impossível. Amados, é que os irmãos, os homens não conhecem o coração de Deus. Medite no coração de uma mãe. É o único amor semelhante. O amor de Deus é o amor de mãe. Então, logo, Deus não é um Deus que tem prazer na morte. Que mãe tem prazer na morte do filho? Está entendendo? Mas só que Deus quer que todos crêem. A mãe quer que o filho crê na palavra dela e obedece. Ainda que ela tenha que atravessar na frente de uma arma para salvar o filho, a mãe faz. Ainda que o mundo se levante contra um crente de Deus, que vive pela fé em Cristo Jesus, ainda que tenha que entrar dentro do fogo, na fornalha, o Senhor envia. Lembra-se dos 3 jovens que os homens lançou na fornalha e eles, pela fé, eles obedeceram a Deus e Deus foi na frente e desfez uma sala de estar lá na fornalha. Você lembra o que Deus fez com Noé? Obediente, que cria na palavra do Deus poderoso, no Deus de Israel. Quando criaram a norma, seria lançado aquele que buscasse em outro Deus, qualquer homem, qualquer que não seja o rei, durante 30 dias, seria lançado lá na jaula com os leões. O que Deus fez foi na frente. A fé de Daniel foi pronta. Ainda que lance dentro lá, os leões matar. Eu obedecerei ao Senhor e o amo. Deus prevaleceu. Minha irmã e meu irmão, se você pela fé prega essa palavra, respeita o Senhor, prepara uma arca da oração para que Deus salve você e a sua família de coisas que não conhece ainda. Para ele ser uma arca para a salvação da sua casa, pela qual condenou o mundo e se tornou herdeiro da justiça e da fé, que vem da fé. Condena o pecado, condena a vaidade, condena aquilo que tira a comunhão com o Senhor. Pela fé, sirva o Senhor. Não levante quem crê, não contende. Se o seu pastor falar que você não serve, ore por ele. Crê no Senhor Jesus Cristo, que é galardoador daquele que a busca.
você vai receber um galardão na eternidade. Não tome para você aquilo que Deus não entregou nas tuas mãos. Não lute para tomar das mãos do homem aquilo que Deus te deu e o homem tomou. Ore por este homem, ore por essa mulher, porque é impossível que alguém que chegue a Deus, adora a Deus, sirva a Deus e não crê que Deus é poderoso. Por que você está enfermo? Eu não tenho enfermidade. Eu não tenho enfermidade. Eu não tenho inimigo. Eu não tenho muralha. Eu não tenho angústia, não tenho tristeza. Eu tenho Jesus. Não importa. Jesus Cristo é o meu Salvador. Jesus Cristo é o meu amigo. Jesus Cristo é o meu perdoador. Jesus Cristo é o meu médico. Jesus Cristo é o meu advogado. Jesus Cristo é o meu juiz. Jesus Cristo é o meu galardoador. Jesus Cristo é o meu irmão mais velho. Jesus Cristo é o meu amigo. Tudo quanto o Pai fizer saber, Ele faz a mim saber. Está entendendo? Na revelação, nos sonhos. Enquanto eu oro, amados, eu oro para que Deus abençoe meus amigos, meus vizinhos, meus irmãos, os pastores dessa nação. Que Deus abençoe aqueles que querem me matar, para que eles possam conhecer Jesus Cristo. Se eu chegar a Jesus Cristo e quiser vingar aqueles que querem me matar, eu não pareço Jesus Cristo. Porque Jesus Cristo foi perseguido e fazia o bem para aqueles que iam tirar a vida. Se alguém quiser falar mal de mim e eu não der para ele um pedaço de pão, eu não faço a vontade de Deus. Se eu creio em Jesus Cristo, eu faço aquilo que Jesus Cristo fez. É impossível aquele que chega ao Senhor ter dúvida da vida eterna, ter dúvida da cura divina, ter dúvida que você tem o Espírito Santo, que o Espírito Santo fala pelos seus lábios, pelo seu coração. É impossível aquele que crê que chega ao Senhor Jesus Cristo não sentir o amor de Deus no coração, aquela chama que quando vai orar, apresenta a família, a igreja, o mundo, os irmãos, as irmãs, para que Deus coloque todos na arca eterna. Meus amados e queridos irmãos e irmãs, se você crê nesta palavra, nesse dia, Jesus Cristo vai abençoar a sua vida. Você nunca mais será o homem ou a mulher, o pastor ou obreiro que você foi até aqui. Você será liberto, abençoado e abençoador, curado e preparado para curar as enfermidades. Agora você escolhe, meu irmão. Você quer continuar doente, sendo religioso, ou salvo e liberto, cheio do poder de Deus, vivendo pela fé em Cristo Jesus, ser curado da alma, do espírito e da carne, do sangue e dos nervos, estarei orando e Jesus Cristo vai fazer. Querido e eterno Deus, Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, a Tua palavra foi pregada. Agora, Pai, estou orando e apresentando, Senhor, os irmãos e irmãs, jovens, adolescentes, pastores e obreiros, meus vizinhos, meus amigos e amigas
na tua presença, Pai. Todo aquele que crê nesta palavra, ainda que esteja canceroso, ainda que esteja paralítico, ainda que esteja lunático, aidético, ainda que esteja com o coração parando, os rins parando, infarte, ainda que esteja com problema de AVC, ainda que esteja com os nervos enroscados, ainda que esteja depressivo, e creia que no poder do Senhor Jesus Cristo, neste momento eu ordeno a cura, da cabeça à ponta dos pés. Aquele que está em pecado, vivendo e pecando, se crê, será liberto, perdoado, levantado para a glória do nome do Senhor Jesus. Pai querido, abençoa esse homem e essa mulher. Cura, Senhor, agora esses irmãos. Cura essas irmãs, Senhor. Cura, Pai querido, e restaura a vida espiritual, sentimental, financeira, as portas de emprego. Abençoa essa mulher, esse marido, esse filho, essa filha, esse jovem, adolescente. Pai querido, abençoa essa nação. Visita as nações que estão em guerra, Pai. Entra com providência. Pai querido, salva o presidente, governador, prefeito, vereador, deputados estaduais e federais, senado, juízes. Salva o senhor macumbeiro, o macumbado, o adulto, a prostituta, o afeminado, o estuprador, o andarilho, o drogado, o passador de droga, o traficante. Salva este homem, esta mulher, Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo. Deus querido, abençoa a igreja, abençoa a família, abençoa minha casa, minha família, minha esposa, minhas famílias, minha neta, neto e genro. Pai querido, abençoa meus vizinhos. Abençoa-me, Senhor, neste momento. Eu preciso das tuas bênçãos, Pai. E eu creio no teu poder celeste. Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém.